Muito boa noite, você que está conosco agora aqui pela Baiana FM, depois do Carnaval. Na verdade, dizem que o Brasil só começa depois do Carnaval, e é verdade. No programa de hoje nós teremos uma entrevista muito bacana com Roberto Luz, que fala conosco já sobre a 8ª edição do Campeonato de Futebol Sindicar. Teremos também um comentário muito balizado, a análise de Edilton Torinho sobre a situação econômica do país e as decisões que o governo federal vai tomando e penalizando o trabalhador brasileiro. Está no ar, Na Estrada com a Baiana. Boletim Na Estrada com a Baiana. Em serviço da Federação Interestadual dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Nordeste. Apresentação e reportagem, Augusto Sansão. Direção de Edilton Tourinho. Começa agora o boletim do Campeonato de Futebol Society dos Rodoviários. Realização Sindicar. Roberto, passado o Carnaval, naturalmente a gente vai se aproximando do mês de maio, que é o mês mais significativo para a classe trabalhadora brasileira. E junto com isso, não poderemos deixar de falar na 8ª edição do Campeonato de Futebol Society Sindicar. O que é que você já tem aí no forno para a gente anunciar aos nossos ouvintes de Na Estrada com a Baiana? Boa noite, Roberto. Boa noite, Sansão. Realmente é um prazer muito grande estar retomando, essa nossa atividade muito prazerosa, que é estar semanalmente aqui com vocês e fazendo uma coisa que a gente gosta, que é divulgar esporte, divulgar um evento que é, sem dúvida nenhuma, um grande sucesso, o nosso campeonato de futebol de empresas rodoviárias de cargas. Bom, para você ter uma ideia, Sansão, nós na realidade não paramos. E termina a gente dá continuidade ao processo e para você sentir, nós já estamos com 26 empresas catalogadas para iniciarmos nosso 8º campeonato de futebol sindicato. E como é que você pretende arrumar essas chaves todas? Porque a gente sabe que quando tem muita empresa, leva-se muito tempo a competição e etc. Mas isso é uma ótima notícia, né? Sem dúvida nenhuma é uma ótima notícia, porque a gente vê, sente a credibilidade do que a gente vem fazendo ao longo desses anos. Por outro lado, como você mesmo citou, é uma dor de cabeça que não tem tamanho. Mas, veja bem, essa é apenas uma prévia, são aquelas empresas pré-escritas. Nós teremos uma reunião ainda esse mês, provavelmente dia 18, que é um sábado, quando estaremos convocando todas as empresas, e só aí é que, após o nosso primeiro contato, após as nossas primeiras explanações e explicações sobre o que é o campeonato de futebol sindical, é que teremos a confirmação ou não dessas 26 equipes. Talvez, com uma pequena redução, alguém que não venha se adequar aos moldes que a gente trata esse nosso evento, que você é uma prova viva disso, que é de muita responsabilidade e que tem não só uma conotação esportiva, mas social, principalmente social e familiar. Então, esse é o nosso objetivo principal. Então, tudo isso será passado para todas essas empresas e daí, então, é que nós iniciaremos aquele processo de chaves, grupos e todas outras medidas que são atendentes ao campeonato. Roberto, mantém então a nova regra, ou procedimento, ou norma, de que para participar terá que ser sindicalizado, associado ao sindicato? Olha, esse é o nosso maior objetivo esse ano. Nós já, vamos dizer assim, já fomos muito complacentes com relação a esse item. Porém, esse ano, em conversa com o nosso presidente, o Braulino, ele foi também muito solícito essa nossa solicitação, redundância, mas é uma realidade, e nós acreditamos que esse ano nós vamos manter essa premissa de que só participarão do nosso campeonato aqueles atletas, trabalhadores que estejam devidamente associados à nossa entidade.
Muito bem, então parece que esse ano teremos também, no dia 1º de maio, a comemoração do Dia do Trabalhador, aquele torneio início, né? Famoso torneio início, será o 8º torneio início do Campeonato de Futebol Society Sindicar. Eu sei que o estúdio está um pouco quente aqui agora, né? Mas nada como o calor das emoções, não é isso, Roberto? Então, a programação é assim, se repetirá, mais ou menos, como eu estou dizendo? Essa é a nossa tendência. O ano passado nós não tivemos o torneio, por umas questões que todos nós sabemos, dificuldades financeiras, não vamos aqui esconder, mas a gente pretende retomar esse evento que é, sem dúvida nenhuma, um evento marcante, que é o grande início do nosso campeonato. Reunirmos a todas as empresas, todos os trabalhadores em um dia só, um dia muito marcante na vida do trabalhador, que é o 1º de maio. Né? Então, esse é o nosso objetivo inicial. Ainda não podemos confirmar, mas já fica no ar que a gente pretende realmente manter essa tradição do torneio do 1º de maio. Bom, só para concluir, a empresa que estiver nos ouvindo, não tiver participado e quiser participar, como ele se processa, como ele se comporta para que a empresa participe do evento? Foram abertas, vamos dizer assim, dentro dos nossos sites de comunicação, os telefones, os meios com os quais as empresas poderiam estar participando ou se inscrevendo a participar do nosso campeonato. Mas eu deixo aqui meu telefone, não tem problema nenhum, que é o 991863129. Podem ligar que vocês terão acesso à minha pessoa e todas as informações atinentes a esse nosso campeonato. Muito bem, então só vamos lembrar, os sites são www.fittrn.org.br e www.sindicarbahia.org.br. Na Estrada com a Baiana. E agora vamos ouvir com muita atenção o comentário de Edilton Torinho, analisando a situação econômica do país e também as atitudes do governo federal para enfrentar este desafio que acaba penalizando o trabalhador brasileiro. Vamos lá! O Brasil está vivendo uma crise econômica. Este é um fato com o qual todos concordamos. No entanto, a saída para a crise não é uma unanimidade. Sacrifícios precisam ser feitos, principalmente pelos segmentos da sociedade que tenham condições de fazê-los, protegendo os que já têm muito pouco para abrir mão de qualquer coisa. O atual governo federal, no entanto, optou por entregar a conta da crise para os trabalhadores sem dividi-la com o capital financeiro e com o próprio governo. O presidente Michel Temer enviou ao Congresso uma proposta de reforma da Previdência que beira o absurdo, por tornar impossível a aposentadoria para a maior parte da população. As regras não podem ser aplicadas igualmente em um país onde há enormes desigualdades regionais. A Previdência não é tão deficitária como apregou o governo. E o mais importante, o assunto não foi amplamente debatido. Da forma como está proposta hoje, a idade mínima para a aposentadoria será de 65 anos. Para se aposentar recebendo o valor integral no teto máximo de R$ 5.189, o cidadão terá que trabalhar por 49 anos, quase meio século. Para se aposentar aos 65 anos com valor integral, o trabalhador terá que assinar a carteira aos 16 anos e não ficar desempregado por nenhum ano ao longo da vida. Missão impossível, é claro. Uma vida inteira contribuindo com o INSS para gozar poucos anos de aposentadoria, isso é inaceitável. Não há razoabilidade para entregar uma conta tão alta para o trabalhador pagar, ainda mais quando a fatura apresentada está inflada por um falso déficit. O governo federal fala em rombo bilionário na Previdência, mas não esclarece que para chegar a esse resultado, ignora a desvinculação de receitas da União, que lhe permite usar parte dos recursos de tributos e contribuições que deveriam ir para a Seguridade Social, a Previdência, Educação e Saúde para pagar dívidas da União. Na prática, o cidadão vai trabalhar até morrer porque o dinheiro da sua aposentadoria é usado para pagar dívidas com o já bilionário setor financeiro. Rodoviário de carga, o seu sindicato, a sua federação, junto com a nova central sindical, são contra esta reforma da maneira como ela está proposta. A reforma precisa ser feita, afinal a população brasileira está felizmente vivendo mais e é necessário planejar o futuro. Mas como
como todo planejamento, é fundamental medir as variáveis e dividir a fatura entre todos, de acordo com as suas possibilidades. E no que depender das entidades que os representam, os trabalhadores não pagarão a conta sozinhos. Na Estrada com a Baiana. E assim vamos encerrando mais uma edição de Na Estrada com a Baiana, desejando a você um excelente final de noite de segunda-feira, um ano muito produtivo, porque hoje praticamente começa o ano no Brasil, e que Deus abençoe os nossos caminhos. Aquele abraço, até o nosso próximo encontro, Na Estrada com a Baiana.